acho. Não acho, porque eu se não zungar não como. Acordo 5 horas para mim zungar, se não zungar não como. Se eu tivesse presidente, podia me dar de comer. Não sei se tem. Tudo, tudo. Nada que tá bom. Não acho. Não acho, porque eu se não zungar não como. Esta é uma colocação muito interessante. A senhora diz que Angola não tem presidente porque se tivesse presidente ou melhor, se eu não trabalhar não como. Ou seja, se Angola tivesse presidente, eu mesmo não trabalhando teria comida. Aqui estamos a olhar para dois cenários, não é? Um cenário em que se eu não trabalhar, mesmo que eu não trabalhasse, teria comida. Significa que se eu estivesse a trabalhar para uma empresa, toda vez que eu estivesse doente, teria salário, comia. Se eu vivesse em um país que fosse governado por um governo social, um Estado social, haveria um lugar em que quem não tem que comer possa lá buscar comida. Em Portugal existe o Banco Alimentar, por exemplo. Nós, no tempo de guerra, tínhamos a PAMI e não só. Tem aqui a terceira reflexão. Se eu tivesse família, mesmo não trabalhando, eu ia comer. Porque nós em África, enquanto família, ninguém morre de fome. Só que a minha família também tem de trabalhar todos os dias, porque se calhar no dia em que eles também não foram trabalhar, eu não for trabalhar, ninguém come. Não é? E esta afirmação faz-me também ligar o cérebro para o tema sobre ser pai e ter pai. Não é? Todos nós temos pai, só que alguns não são pai. Não é? Você é meu pai, só que você não é pai. Não é? Quando eu digo todos nós temos pai, significa todos nós. Se me perguntarem, Joaquim, como é que chama o teu pai, eu vou dizer José Araújo, por exemplo. Aquela pessoa que foi abandonada no contentor de lixo pelos seus pais, não é? Tem um pai biológico, depois, claro, terá um outro pai adotivo. Aquele pai que registrou até o filho e abandonou-os, nunca mais o deu nada, nunca o telefonou, nunca falou com ele, nunca prestou até assistência. O nome dele está lá no registro da criança. E mesmo se não tivesse o nome dele no registro, está lá o seu DNA. Portanto, todos nós temos pai. Só que nem todos os pais são pais. Explicando. Temos um presidente que pode não ser presidente de todos. Angola tem um presidente. Só que esse presidente pode não ser um presidente para todos. Quando a senhora diz isso, está a nos dizer também que dentre todos os programas sociais, políticos, geopolíticos que nós temos, nenhum programa ainda me beneficiou. Logo, temos sim um presidente, mas ele não é meu presidente, porque ter significa há lá uma existência, né? Está lá uma pessoa, existe. O ser significa praticar a presidência, né? Praticar ser pai, praticar ser mãe, praticar ser irmão, praticar ser crente. Não é? Eu sou católico, ok, mas eu nunca mais fui à igreja. Se eu me comporto como se fosse pior que o demônio, então, ponto, eu não sou cristão, né? Eu não sou cristão. Eu posso dizer que, está a perceber a questão. Portanto, a senhora tem aqui, não é, a sua justificação e compreende-se. E falando em compreensão, quem deve aqui compreender a questão agora é quem tem mais conhecimento, quem tem mais experiência, quem tem mais estudos, quem tem mais compreensão dos factos sociais angolanos. Aqui o presidente, mais do que sentir-se ofendido, vai precisar compreender que, ok, eu tenho feito muita coisa para essa população, para esses meus cidadãos. Mas há coisas, claramente, que não atingem a compreensão deles, que eles não entendem. Por isso que ele diz que ele não tem o presidente. Há muita coisa, eu aqui me digo Joaquim, em termos de comentário, há muita coisa que o governo faz. Muitos de nós não sentimos o impacto direto, porque o impacto é indireto. Agora, a população não quer esperar por atos, né, de impacto indireto. A população espera pelos atos de impacto direto, como, por exemplo, o emprego, como, por exemplo, cesta básica em preços que compreendem o salário mínimo nacional. Ponto. Dou aqui um exemplo de um ato indireto, não é, que o presidente terá feito para a senhora não percebeu. Estamos aqui a olhar para uma senhora que é zungueira, né, que é uma camada comum em Angola. Uma grande parte da população angolana trabalha no mercado informal e todos nós, eu também, fomos criados por uma zungueira. Aliás, eu, graças à minha mãe, não é, eu sou o que sou.
Inclusive, eu fiz o curso de inglês em Angola, pago pela minha mãe, enquanto vendia sabonete. E hoje falo inglês como alguém que tivesse vivido, por exemplo, na Inglaterra. Mas é um inglês que foi aprendido em Angola e pago por uma zungueira, enquanto trabalhava. Okay? Estava a dizer que, em termos de exemplo, não é? Ontem vi uma notícia de que o SIC apreendeu alguns quilos de cocaína a uma senhora brasileira que entrava no país com cocaína a transportar pelos órgãos genitais no estômago. Quando o SIC apreende drogas, este é um ato do governo que tem impacto indireto nas nossas vidas. Mas como, Joaquim? Se eu sou zungueiro, o meu filho também não tem futuro, porque no país não há emprego, no país há inflação, os jovens estão todos a procurar de emigrar, o meu pai está desempregado, a minha mãe consegue essa para poder pagar a alimentação. E os amigos do meu filho estão todos também desempregados, está todo mundo desempregado, portanto não há emprego para que as pessoas possam alimentarem-se, terem poupança, formarem-se, amanhã têm que pensar em empreender, não há nenhuma condição inicial. Todo empresário nasce de um empréstimo, ou nasce de uma empresa, empregado, ou nasce de uma herança. Todo empresário nasce de algum lugar, ok? Ponto. Essa mãe tem o seu filho salvo pelo Estado. Porque esse filho, não é, que está desempregado, está sem perspectiva, se lhe aparecer a oferta de vender drogas, né, ponhamos que a droga entrasse, fixe, chegava lá no barão, fixe, a droga era distribuída, fixe. Alguns iriam consumir e outros iriam vender. Alguns jovens angolanos consumiriam aquela droga enquanto clientes, outros jovens angolanos venderiam aquela droga. Tornavam-se, rapazes do business. Ok? Portanto, uma vez um rapaz entrando no negócio de droga, consumindo ou vendendo, o futuro já é obscuro. Mesmo que ele amanhã venha a ser muito rico, assista a série de Pablo Escobar. Não é? No entanto, vale aqui dizer, em termos de conclusão, não antes para te pedir para você colocar um like neste vídeo, para te pedir para tu colocares, ou lhe pedir para você colocar um like neste vídeo. Por favor, meu irmão Dingo ainda. Precisamos aqui chamar a atenção ao governo sobre esses pequenos episódios, sobre esses vídeos, sobre esses discursos, porque esses discursos demonstram, não é, exteriorizam o abandono. A mãe sente-se abandonada. Eu não posso parar de trabalhar porque eu trabalho no mercado informal. Se eu trabalhasse numa empresa, eu tinha, por exemplo, subsídio podia faltar, mas tenho coisa. Eu não posso gozar férias, inclusive, porque eu trabalho depende de mim mesmo. Não sou uma empresa, sou uma pessoa que trabalhou, comeu, trabalhou, gastou. Trabalhou, gastou. Porque o que ela vende, também não há consumidores. Não é? Não há consumidores. As senhoras que vendem, que zungam, elas também sabem que não há consumidores. E quando aparece um consumidor, aquilo é para ela comer. E eu não sei como é que as senhoras conseguem ainda guardar dinheiro para poder comprar amanhã mais negócios. Como é que elas conseguem fazer esses cálculos? Há uma área da economia, das finanças, que nos ultrapassa. Está lá na prática, na Praça das Jungueiras. Elas podiam escrever um livro de finanças pessoais. Está a perceber a questão? Então, vou dizer que era importante aqui, claro, que o executivo pudesse olhar com atenção a esse discurso, porque é um discurso de abandono, ok? Você sim, meu pai, mas eu nunca senti nada que você fez por mim. Meu pai tem feito alguma coisa, mas nunca senti. É como aquele pai que só dá dinheiro, né? O filho diz que dinheiro não me chega, pai. Não é? Portanto, é aqui uma senhora, não é? a chorar por clamor. Né? Isso não está a dizer só para João Lourenço, está a dizer o MPLA, que governa Angola os últimos 50 anos, porque a senhora deve ter mais de 40 anos. Portanto, é um clamor, é muito sério, porque quando o filho diz que você não é meu pai, porque você me abandonou, eu nunca senti nada por você, é um sinal de que tudo que tens feito está errado. Tens feito sim coisas para ele, mas está tudo errado porque nada lhe está a afetar diretamente. É um momento para me dar um arrete, parar um bocadinho, recuar um bocadinho e claramente reformular as políticas públicas voltadas à economia doméstica, porque o PR tinha dito que queria ser lembrado como sendo o homem de milagre econômico. O milagre econômico faz também com reformas que atinjam diretamente aquela senhora, para que ela não continue a pensar que realmente está abandonada, porque ela tem sua razão. Isso que eu disse, né? A compreensão tem de vir daqueles que mais têm conhecimento econômico, financeiro, mas compreendem os factos, para dizer assim, ok, filha, estás certa, papai tem errado sim, vou ver se consigo agora direcionar aqui as políticas públicas para factos que mais
cria um impacto direto na vossa vida. Apesar de que eu ontem construí aquele hospital para vocês, construí aquele aeroporto, só que eu me esqueci de que você não tem passaporte, você nunca viajou, você não quer viajar, você está nem aí para as viagens. Eu construí um hospital central lá, eu esqueci que ela precisa de um hospital no bairro, um centro de saúde, não um hospital lá bem distante, onde até ela chegar, claramente, perde a vida pela estrada, porque a estrada é esburacada, ninguém tem carro na comunidade, lá no bairro, ou então, quando saem, há um trânsito infernal, porque há um cortejo do chefe. Portanto, eu acho que estou a trabalhar assim para você, minha filha, mas eu acho que tem estado errado, tem estado a errar. Portanto, é um discurso que deve ser assim partilhado para que o executivo possa dizer assim, ok, filha, temos feito muita coisa, mas acho que temos falhado na afetação direta. Qual é a tua opinião em relação a esse vídeo? Vem aqui em comentários, que eu tenho muito gosto de poder aprender contigo. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe como sempre. Amém.